já mais ou menos até aqui, né? Aqui só que é novo. É bem isso mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vocês podem perceber, sempre assim, seja a primeira aula ou a aula intermediária, o iniciozinho que está relaxado, tu puxa lá o teu material, já está, obviamente, agora, nesse momento, no ponto de começar a aula, e aí é nesse momento, sim, que tu faz silêncio. Enquanto eu troco a câmera, tu dá mais uma relaxadinha, e assim a gente vai. Show de bola! Agora vai! Física B, revisãozinha rápida. Claro que é bom lembrar, né, que tudo começa na ótica geométrica. A luz anda em linha reta, os raios de luz são independentes, os raios de luz são reversíveis. Fonte de luz pontual, a luz sai de um ponto, fonte de luz extensa, vários pontos. Incandescente, emite luz a alta temperatura. Luminescente, baixa temperatura. Fluorescente, emite luz enquanto estimulada. Fosforescente, emite luz mesmo após o estímulo. Bioluminescente, forma de vida que emite luz. Quimioluminescente, reação química que gera luz. Coisa pra caramba, hein, amigo? Certo? Câmara escura, tem até formulazinha de câmara escura, né? A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. I de altura da imagem. É isso aí, eu sei que tu sabe que é a altura da imagem. Altura do objeto. Posição da imagem. Posição do objeto para cima, para baixo. Estamos falando do I e do O, certo? Beleza? E futuramente vamos dar uma olhadinha melhor nessa história do P e do P'linha. De qualquer maneira, né, a gente já sabe que se é virtual ou está nas trevas, na escuridão, negativo. Se está do lado da luz, positivo, certo? Mas isso é depois. Legal. Também vale a pena lembrar as leis da reflexão. Raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, estão no mesmo plano. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Aliás, usando apenas essa segunda lei, a gente aprendeu a pegar um espelho plano e fazer a imagem, né? Quantos raios a gente usa mesmo para cada ponto do objeto? 2. E quando o objeto é retilíneo, basta fazer a reflexão para o ponto superior e inferior. Determina ponto superior e inferior da imagem e depois conecta os pontos. Características da imagem formada por um espelho plano. Direita ou invertida? Direita, porque estou falando de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Quando tu olha no espelho de manhã, estás de cabeça para cima, não é isso? Direita. Real ou virtual? Virtual, ela não existe, ela é uma alucinação gerada pelo cérebro. Não dá para projetar na parede aquela imagem que tu vê, virtual. Ela é reversa ou ela é idêntica ao objeto? Reversa, né? É a história do ambulância escrito esquisito, né? Quando tu olha pelo espelho, tu lê ambulância, mas tu olha ambulância, tenta ler direto, né? Tu não consegue ler ambulância direito. Tá faltando uma característica. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. O tamanho é o mesmo. Ah, professor, mas quando me olho de longe parece pequenininho. É o efeito da distância. Continua tendo a mesma altura que tu, aquele cara. Mesmo quando tu olha de longe, no espelho plano, estou falando. Beleza? Certo? Então, a impressão que a gente tem de se olhar de longe no espelho e ficar pequenininho é só devido à distância. Que nem quando tu anda de avião, olha a cidade lá de longe, né? As pessoas parecem formigas, né, cara? Certo? É o efeito da distância. Beleza? Show de bola. Rotação e translação de espelho. Mexe o espelho X metros, a imagem anda a quanto? 2x. E se eu rotaciono um espelho de 1 grau, 30 graus, os raios refletidos giram de quantos graus? É o dobro também. Se eu girei o espelho 30 graus, os raios refletidos sofrem um desvio de 60. É isso aí. Show de bola. Acoplamento de espelho. Mais uma formulazinha surgiu, né? N igual a 360 sobre alfa menos 1. O que é o alfa mesmo? Ângulo entre os espelhos. E o que é o N? É o número de imagens. Show! Número de imagens formadas é para cada objeto. Se são vários objetos, tem que multiplicar o resultado final. E a questão da bailarina ensina bastante pra gente, né? Mostra que tem que estar bem atento na hora de fazer a conta. Eram 24 em cena, né? Certo? 3 bailarinas, diminui, então o total de imagens é 21. E cada bailarina, então, só forma 7 imagens, porque é 21 imagens para 3 objetos. Não é isso? Aí é que vai para a fórmula, né? Aquele exercício ensina muito pra gente. Cara, tu viu quanta informação já teve nessas aulas de ótica? Eu não falei tudo. Teve coisa que escapou. Então assim, se tu não estuda Jezebel, se o cara não estuda em casa um pouco, é difícil o cara acompanhar. Né? Façam a parte de vocês, não estou falando de horas, estou falando de minutos todo dia.
Vamos levantar um pezinho pequenininho todo dia para lá no final do ano estar levantando um peso grande. Certo, galera? Olha só. Agora vamos começar a parte de espelhos esféricos. A parte de espelhos esféricos é, para alguns, de repente, já um pouco mais nova. Para a maioria que eu vejo aí, né? Estudou com a gente, deve estar fera já nisso. Que tipo de espelho é esse? É, né? A parte que eu não rabisquei é a parte espelhada. E está cavada essa parte espelhada, não tá? Se está cavada é côncavo, com certeza. O espelho na mesma posição, tá vendo? Só que agora a parte de dentro é fosca e a parte espelhada é de fora. Não está cavada a parte espelhada, então ele é convexo. Fundamental saber classificar, é o mínimo. E com um macetezinho bobo ali, né, fica mais fácil ainda. Nome desse cara aqui? Eixo principal, tem que saber o nome do cara. Vértice é bem o ponto, né, o meio do espelho, onde imaginariamente atravessa esse eixo principal. Pô, se o espelho é esférico, se tu completasse ele, viraria uma esfera. Toda esfera tem seu centro, é o centro de curvatura do espelho. Show de bola? O ponto mais importante do espelho, e ele é o ponto médio entre vértice e centro de curvatura. Ou seja, distância do vértice até o centro de curvatura é chamado de quê mesmo? Raio de curvatura. Distância do vértice ao foco é distância focal. E aqui também tem outra distância focal. E é por isso que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Se tu sabe um, tu acha o outro. Concorda comigo? De maneira bem simples. Só por desencargo de consciência, R igual a 2F ou F igual a R sobre 2. Legal. E aí foi bem aqui onde a gente parou, se eu não me engano, né? A gente estava no finalzinho da aula, eu vi que vocês repetiram os raios, né? Fiquei super orgulhoso e de ver que a galera, a maioria já decorou isso aí. E quem não decorou, faça um esforcinho, cara, que tá quase decorando, tenho certeza. O espelho côncavo, ele é mais fácil de desenhar os raios característicos e principais. Ou principais. O raio que chega paralelo, bem tranquilo. E o raio que chega pelo foco, pô, o cara ganha 2 raios num raio só. É muito bacana esse raio. Muito bom de desenhar ele, eu sempre gosto de usar ele. Um outro raio interessante que eu gosto de usar é o que atinge o vértice. O que acontece com esse raio? Sai com o mesmo ângulo. Embora nós saibamos que todo raio sai com o mesmo ângulo, né? Porque todo raio tem que obedecer à segunda lei da reflexão. E como ele está bem no eixo principal, tu usa o próprio eixo principal para dobrar a distância e formar 2 triângulos semelhantes. Portanto, esse ângulo vai ter que ser igual a esse. Um último raio característico importante é o que chega pelo centro de curvatura. Volta sobre ele mesmo. Observem como ele bate em cheio no espelho. Como se estivesse batendo num espelho plano. E aí volta sobre ele mesmo. Legal. Tu vê, é fácil olhar, é fácil, mas um dia tem que fazer isso. O ideal é que se fosse hoje à tarde, se tu ainda não fez. Hoje à tarde tentar, será que eu consigo fazer sem olhar? Desenha, esboça e tenta fazer os raios para ver com que qualidade eles ficam. Isso aqui é fundamental para que na hora de fazer as imagens aqui na sequência, tu tenha sucesso. Vamos agora fazer, desculpa amigo, vamos agora fazer o mesmo estudo aqui para o espelho convexo. Ele é um pouco mais delicado por causa dos prolongamentos. O espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão para a parte interna dele. Foco, centro de curvatura e vértice. Chega paralelo, claro que sai pelo foco, só que olha lá, ó, tem que fazer uma pontilhada e tirar o raio na direção dessa pontilhada. Esse raio está chegando aqui, pelo amor de Deus. Show de bola. E o raio que chega de maneira que fosse atingir o foco sairia paralelo, afinal os raios são reversíveis. O raio que atinge o vértice é tão bom de desenhar quanto no outro espelho, ele sai com o mesmo ângulo, né? Agora eu vou te dizer, cara, esse meu eixo principal não tá que nem a minha cara, né? Puta que pariu. Muito competente. Desculpe, me perdoe, tem uma linha ali embaixo, eu não consegui seguir ali, pode isso. Bem bonitinho. Centro de curvatura e foco e vértice. Agora eu vou ficar satisfeito. O amarelinho é o que chega paralelo e sai pelo foco, pontilhada. Chegou pelo foco, saiu paralelo, atingiu o vértice. Tu mede essa distância, joga ela para baixo para fabricar o teu raio com uma qualidade razoável.
sai do mesmo ângulo e finalmente o que atinge o centro de curvatura volta sobre ele mesmo, como vocês acabaram de falar, e o prolongamento é que garante que ele passaria pelo centro de curvatura. Certo? Um pouco mais delicado o desenho dos raios característicos ou raios principais do espelho convexo. E agora sim, vamos para o filé dessa parte. Que é saber fazer o desenho que a gente fazia para espelho plano, só que agora em espelho esférico.